Coletiva com o técnico Léo Condé, do Esporte Clube Vitória. Léo, boa noite, parabéns novamente pelos 3 pontos. Queria que você justificasse a saída do zagueiro Camutanga para a entrada do João Vitor, e queria também que você analisasse esse jogo, né? O que faltou para o Vitória ter aberto o placar antes? Foi ansiedade, foi também a estratégia do adversário? Então queria que você também falasse um pouco sobre isso. Oi. Legal? Boa noite a todos. Realmente a gente sai muito feliz pela vitória, pelo resultado positivo, mas a gente gostaria que a gente pudesse ter construído ela de uma forma diferente, né? Uma forma mais tranquila. Mas a competição é pesada, é difícil. A gente no primeiro tempo ali, nosso time estava muito afoito, querendo resolver as jogadas de qualquer maneira, fazendo muita ligação direta, e a gente acabou se perdendo ali, não conseguimos construir, e principalmente a gente passou a ficar muito afastado e perdendo a segunda bola. E com isso a gente foi possibilitando a equipe deles ganhar confiança no jogo e foi criando dificuldade. Eles tiveram boas situações de gols ali. Poderia ter até aberto o placar ali se não fosse o Lucas em várias intervenções. De qualquer forma, quando teve já uma parada ali para o atendimento no final do primeiro tempo, a gente já ajustou um pouquinho, conversou com eles, e principalmente no intervalo, que era para a gente jogar mais próximos, ter um pouco mais de paciência, circular um pouco mais a bola e principalmente ter um pouco mais de agressividade na marcação. A gente estava muito passivo, perdendo quase todas a segunda bola, e a partir do momento que a gente passou a diminuir um pouco mais o espaço, principalmente em cima do Anselmo Ramon, que é uma das principais peças da equipe deles. A gente tinha alertado isso, eles procuram muito o Anselmo Ramon e a aproximação do João Paulo. Aí a gente conseguiu encaixar. Fizemos, no meu entendimento, o segundo tempo muito bom, né? Poderíamos ter feito o gol um pouco antes. Criamos situações para isso. Naturalmente, eles também tiveram umas 2 possibilidades de contra-ataque ali. É uma equipe que não está num bom momento na competição, mas é um bom time, já fez boas partidas aí, principalmente na Copa do Brasil, quase eliminou o Atlético Paranaense. É uma equipe com jogadores experientes. De qualquer forma, a gente fica muito feliz pelo resultado positivo. E o Camutanga passou mal, né? Ele na verdade ele amanheceu hoje com a garganta um pouco ruim. O médico fez a medicação, ele melhorou um pouco após o almoço. A gente tentou, mas ele não estava bem, por isso a modificação. Léo, na medida, falando no geral, né, da competição, do momento do Vitória, você em suas entrevistas coletivas iniciais, você sempre pontuava: o Vitória é um time espaçado, é um time que joga distante, que não combate, que perde muito a bola. Vimos um Vitória totalmente diferente no início do campeonato, 5 vitórias, jogando muito bem, próximos, construção rápida, tanto ofensivo como defensivamente, e nas 2 últimas partidas a gente está vindo aquele mesmo Vitória desde a sua chegada, parecido, né? Espaçado, transições lentas, perdendo a segunda bola. O Vitória hoje perdeu muito a segunda bola ali no meio campo. O que é que você vê desse contexto geral aí? Por que a queda de rendimento? Olha, assim, tudo depende se tiver boa vontade para analisar, você vai analisar que o Vitória, eu sempre destaquei isso mesmo nos jogos que a gente conseguiu vencer, que a gente tinha que melhorar bastante coisa, e a gente tem muita coisa para melhorar. É uma equipe que, se você buscar hoje, desse time que veio na nossa convocação hoje, de 23, tem uns 6 ou 7 do ano passado, uns 6 ou 7 do início do ano e alguns que chegaram depois. Então já modificou muito. E a gente teve alguns problemas de lesão. O Léo Gamalho começou jogando, saiu. O Marco Antônio começou jogando, saiu. Giovani. E assim, são situações que vão acontecer no intervalo curto. Não tem mágica no futebol. Quando você tem a semana aberta, igual a gente teve no início
começo da competição, você consegue fazer algumas correções, mas quando você tem que mudar muito, da equipe que jogou lá em Mirassol, hoje nós mudamos 4 peças, então é difícil, a gente não consegue encaixar 100% a equipe ali de uma partida para outra quando tem que fazer muitas mudanças. Algumas assim, de repente um ou outro atleta não ter ido bem, e algumas por necessidade, por questão de lesão. Então acho que isso foi um fator que aconteceu, né? E também não podemos, hoje o primeiro tempo eu acho que assim, a gente realmente foi mal, no segundo tempo a gente conseguiu ajustar, mas no jogo contra o Mirassol a gente pegou uma equipe também que tem um jogo apoiado muito bom, uma equipe que já tinha feito um bom Campeonato Paulista. Condé, você está tendo dificuldade para encontrar um substituto ali no meio campo para o Giovanni Augusto, e eu queria que você falasse um pouco dessa sua escolha por 4 atacantes, é claro que um ali mais próximo do meio, dessa partida de hoje. Eu queria também que você falasse sobre a escolha do Marco Antônio, por que você resolveu colocar o Marco Antônio e tirar o Léo Gomes para essa partida? Então, assim, realmente a gente perdeu o Giovanni e assim, eu falo isso com vocês desde quando eu cheguei aqui. Eu quero um Vitória ofensivo, um Vitória protagonista, né? Nem sempre a gente vai conseguir isso. Então eu quero uma equipe que jogue. Então, mesmo se a gente buscar um pouquinho mais atrás, mesmo no clássico que a gente empatou de 1-1, a gente já jogou com 4 atacantes ali. Então, assim, é claro que eu gosto de ter um meia, um camisa 10 ali. E alguns jogadores, né, tiveram oportunidade, talvez não foram tão bem, mas a gente não vai desistir deles, nós vamos continuar trabalhando, porque se a gente tivesse desistido do Lucas Arcanjo, a gente não teria esse baita goleiro aí. Se a gente tivesse desistido do João Vitor, a gente não teria esse grande zagueiro que o clube tem. Então nós não vamos desistir de ninguém. Então nós vamos continuar trabalhando, tentar resgatar essa rapaziada aí, como o NEM também vem trabalhando. A gente sabe o clamor por ele jogar, mas a gente vem acompanhando o dia a dia dele e sabia que em algum momento ele teria oportunidade como teve hoje. Então, assim, a gente está buscando, eu quero uma equipe ofensiva. É claro que às vezes tem determinado jogo que pode encaixar os 4 atacantes, às vezes não. O Mateuzinho, ele pode fazer o meia ponta ali pelo lado direito, como pode jogar por dentro também, mais ou menos parecido com o Everton Ribeiro, que ele faz no Flamengo. Muitas vezes ele faz aberto, às vezes tem momento com o Dorival, ano passado mesmo, ele vinha muito por dentro. Eu acho que o Matheus, guardando as devidas proporções, ele pode fazer talvez essa função ali como meia ponta por dentro, o próprio Wellington Nem, que entrou hoje, entre outros. De qualquer forma, a minha ideia é manter uma equipe ofensiva. Às vezes é claro que em determinado momento do jogo acaba descompactando um pouquinho, sobrecarregando os volantes. Em relação ao Marco Antônio, desde quando eu adaptei ele ali para jogar de volante, a adaptação momentânea, porque de momento, mas ele já tinha jogado assim também na base. Eu conversei muito com ele e ele se sente bem ali e me agradou muito. Ele fez o primeiro jogo aqui contra a Ponte Preta, foi muito bem no meu entendimento. Infelizmente ele teve a lesão, e até aproveitar a oportunidade aqui, dar os parabéns para o departamento médico do Vitória. Nesse período que eu estou aqui, o trabalho que vem fazendo de recuperação dos atletas tem sido assim fantástico. A maioria, quando volta, está voltando uma condição boa. Então o Marco Antônio, a gente teve todo o cuidado com ele, e por isso que eu fiz a opção dele jogar ali, que não que os outros, né, o Léo também fez bons jogos em alguns momentos, o próprio Fumaça, que teve a oportunidade no último jogo, mas eu acho que para a dinâmica da nossa equipe nesse momento, eu entendo que a opção melhor seja o Marco Antônio. Ô Léo, boa noite, parabéns pelo resultado. O Vitória hoje não demonstrou aquele futebol que vinha demonstrando nas primeiras rodadas, mas venceu. E isso é algo que pode voltar a acontecer, provavelmente vai voltar a acontecer na Série B, que é algo normal, né? Nem sempre o time vai vencer e convencer, mas hoje o Vitória conseguiu seu resultado, apesar de não ter aquele desempenho espalhafatoso, digamos assim, né? Qual a importância dessa resiliência, né, dentro do campo, né? O torcedor é impaciente, cobra durante a partida. Qual a importância dessa resiliência durante a partida para conseguir a vitória já no último minuto, basicamente, de jogo? E também queria saber sobre o Wellington Nem, né? Você comentou aí sobre o Wellington Nem, né? O torcedor do Vitória vinha cobrando muito a presença do Wellington Nem, teve seu contrato renovado até o final da Série B, então se esperava muito desse jogador. Por que a opção por ele hoje, e se o torcedor pode esperar ver mais o Wellington Nem a partir de agora? Bom, assim, o jogo
Hoje até destaquei com eles ali no final, na hora da gente fazer o fechamento ali. Foi muito importante porque a gente não... Foi os dois opostos, né? O primeiro tempo a gente estava muito afoito, ansioso, querendo chegar no gol adversário de qualquer maneira, e nós erramos muito. No segundo tempo a gente conseguiu colocar a bola no chão, circular. O time do CRB também baixou muito as linhas, dificultou muito entrar na defesa deles, mérito também do adversário. Às vezes a gente olha muito, não conseguimos jogar, mas a gente esquece de olhar que do outro lado também tem uma equipe que vai se propor ali a dificultar ao máximo o adversário. Então eles dificultaram muito, mas mesmo assim a gente conseguiu chegar em algumas situações, em algumas boas situações ali, poderia ter feito o gol até um pouquinho antes. E o principal, a gente não desestruturou atrás, foi o erro que a gente cometeu lá em Mirassol, que eu falei com eles. No intervalo do jogo, a gente sofreu o gol no último minuto, e a gente voltou pro segundo tempo. Com 3 minutos a gente ofereceu o contra-ataque para o adversário, praticamente definiu a partida. Então hoje a ideia era manter a estrutura ali, não oferecer contra-ataque para o adversário, e a gente conseguiu fazer isso. Eu acho que poderíamos ter feito gol até um pouco antes, tivemos várias situações ali e acabou saindo no último minuto, e eu acho que é até bom, que é um recado que vai ser dado não só para o grupo, como para o torcedor também, para continuar acreditando, apoiando, porque a competição é difícil, é uma competição pesado e complicado. Em relação ao Wellington Nem, assim, a chegada, o Oswaldo vivendo um momento fantástico, o menino chegou, o Zé Hugo chegou muito bem, né, ocupando aquele espaço. O Mateuzinho também foi um investimento do clube, que também faz essa mesma função. O Rafinha é um jogador que também gosto muito, né, ele tem assim o poder de definição, vocês sabem disso, não estava aqui o ano passado, e assim, aí acaba você tendo que fazer algumas escolhas ali, mas o importante é que a gente, eu ressalto muito com eles, de continuar trabalhando, que em algum momento vai aparecer a oportunidade. E o Ney, com todo o seu histórico, sua carreira, é um cara que trabalha, puxa o grupo, está sempre treinando, e hoje entrou muito bem, e assim, o campo vai mostrando pra gente. Aqui, eu quero até aproveitar a oportunidade, que às vezes de repente, o treinador gosta mais desse, daquele, tem preferência por A, B. Minha preferência é pelo Vitória. Aqui tem 2 atletas que eu trabalhei anteriormente, que é o Léo Gamalho, no Goiás, que foi muito pouco, ele estava chegando, eu estava saindo, foram uns 15 dias, e o Giovanni Augusto, que eu trabalhei com ele na base do Atlético Mineiro há muitos anos atrás. Nunca trabalhei com ninguém, não indiquei ninguém assim, para falar que tem preferência por A, B ou C. Minha preferência é para aqueles que me mostram no dia a dia, que está no melhor momento e o que vai ser melhor para o Vitória. Às vezes eu erro também nas minhas escolhas, como todo ser humano erra. Léo, boa noite, parabéns por essa importante vitória agora há pouco. Eu queria que você comentasse mais sobre a importância do Oswaldo, né, que é um cara que tem feito a diferença. São 6 ou 7 assistências, não sei, 7. O nosso Luiz San Martin confirmou aqui 7 assistências na Série B. Fisicamente voando baixo, a gente percebe, tecnicamente idem. Qual a importância de um cara tão rodado, tão vivido no futebol, vencedor, para esse grupo que está aqui com esse objetivo de subir para a Série A? Pô, você até assim bem objetivo, que eu já até respondi isso umas 2, 3 entrevistas para trás aí. Dentro de campo eu não vou nem falar, porque todos estão acompanhando o que ele está produzindo em campo, tanto ofensivo quanto defensivamente, que ele participa muito do momento defensivo. Mas a importância dele, a postura dele fora de campo aqui, que é um jogador que já vivenciou muita coisa no futebol, está vivendo esse bom momento e mantém, né, a mesma seriedade. Ele passa isso para os demais jogadores, principalmente para os mais jovens. É um grande exemplo, principalmente o Vitória, que é um clube formador. Léo, boa noite. Além de Camutanga, no intervalo você também fez outra troca, né? Colocou o Felipe Vieira no lugar de Marcelo. Queria que você avaliasse a estreia de Felipe Vieira pelo Vitória, por que você trocou, né, a posição, e também queria saber se Mateuzinho sentiu alguma coisa na hora que saiu do campo, porque ele vinha no melhor momento dele na partida e acabou saindo. Bom, a opção ali pelo Felipe, ele ainda não tinha tido nenhuma oportunidade, mas vem fazendo vários jogos, treinos aí, fazendo bem. Ele é um lateral que passa mais que o Marcelo, chega mais no fundo, é quase que um ala, e o jogo hoje estava pedindo um jogador com essa característica. Eu segurei um pouco mais o Zeca, abri um pouco mais o Wagner ali, para dar amplitude com ele ali pelo lado esquerdo, para a gente ter jogada de fundo também pelo lado esquerdo. A gente ficou muito limitado, só jogada de fundo pelo lado direito, então por isso a opção. O Marcelo também vem jogando
muito, está se desgastando, ele está nítido que nos últimos jogos ele tem sentido desgaste, e assim, o Felipe para primeiro jogo acaba de repente sentindo um pouco a falta de ritmo de um jogo onde tem cobrança, onde está valendo 3 pontos, é diferente de jogo treino, mas eu acho que é um jogador assim, que tende a nos ajudar bastante ao longo da competição. O Matheus, ele sentiu, pediu a substituição ali, vamos esperar amanhã a resposta, o que o departamento médico vai passar para a gente, tomara que não seja nada tão grave. Léo, sábado você já tem outro compromisso diante do Avaí, lá na ressacada de Santa Catarina. Eu queria que você comentasse qual será a estratégia adotada para esse jogo. O Vitória vai esperar mais um pouco o Avaí. Você pensa em armar também uma equipe mais ofensiva, já que para a próxima partida provavelmente você já conte com o atacante Zé Hugo? Bom, a gente agora à noite o pessoal da análise já passa, eu já acompanhei alguns jogos do Avaí, está passando por um processo de mudança, né? A chegada do novo treinador, fizeram 2 jogos fora de casa e agora é o primeiro jogo em casa. Então, assim, a gente, como vocês sabem, a gente meio que assim estuda bastante o adversário para a gente tentar montar a melhor estratégia. Então, se a gente entender que vamos fazer um jogo marcando um pouco mais alto, pressionando, a gente pode fazer isso, como alternar dentro do jogo também, mas ainda nesse momento ainda está um pouco precoce para a gente fazer esse tipo de avaliação. Léo, voltando a falar do Felipe Vieira, ele fez a estreia, você já falou como foi que você pretendia utilizá-lo, e ele foi muito bem, principalmente no apoio ofensivo ali, e isso é um indicativo que mesmo no próximo jogo contra o Avaí, fora de casa, você vai ter pouco tempo para trabalhar. Você pode dizer que pode manter o Felipe Vieira ali na lateral esquerda? É uma possibilidade, né? O Marcelo vem muito desgastado, talvez um ou outro jogador a gente pode de repente rodar, até para a gente não correr risco de lesão, que depois do jogo do Avaí é só na sexta-feira contra o Ituano em casa. É o momento mais tenso nosso aí, de proximidade de jogo e com viagem, né? A gente sai daqui hoje, nem comemora direito, amanhã cedo já apresenta, treina e viaja após o almoço. Então vamos avaliar, quando chegar, eu vou ter a definição do time mesmo quando a gente chegar em Florianópolis, no treino lá de véspera na sexta-feira, né? Na sexta, pra gente, tanto o jogo é sábado, aí a gente vai ter essa definição da equipe. Eu acho que em algum momento a gente pode até fazer dobra de lateral ali também, como a gente já faz em alguns momentos com o Zeca e Railan, né? Temos o Pablo, que também não estreou ainda, que faz mais ou menos essa função parecida com a do Railan ali, vamos ver. Entrevista encerrada com o técnico Léo Condé.